Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje é 1º de outubro de 2019, são 22 horas e 22 minutos. Lição número 5, a instituição da monarquia em Israel, lição do dia 3 de novembro de 2019. O governo divino em mãos humanas, liderança do poder de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áureo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 e 5. Verdade prática. Antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus, para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Leitura diária. Segunda, Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7. Procure corresponder à sua vocação espiritual. Terça, Números capítulo 27, versículos 15 ao 18. Deus é quem escolhe a liderança de sua igreja. Quarta, Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. Para uma liderança de qualidade é preciso orar. Quinta, Lucas capítulo 6, versículos 12 ao 14. Jesus escolheu os seus discípulos em oração. Sexta, Lucas capítulo 4, versículo 18. Para fazer a obra de Deus é preciso unção do Espírito Santo. Sábado, Josué capítulo 1, versículo 8. Alimentar-se da palavra é o segredo para o sucesso do ministério. Leitura bíblica em classe. Está lavrado em 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 e 1 Samuel capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores e flautas, e harpas, e profetizará. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Hinos sugeridos: 78, 207 e 342 da harpa cristã. Objetivo geral: mostrar que para tomar decisões, o crente deve pedir orientação a Deus. Objetivos específicos: no primeiro tópico, conceituar a monarquia. No segundo,
explicitar a escolha de Saul como rei. E no terceiro, especificar o rei que o povo escolheu. Introdução. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer essa forma de governo. Embora a monarquia fosse o desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o mérito dessa escolha. Por que a monarquia? Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve a origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só o buscavam em tempos de crise. Então davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual do mundo. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 21, João, capítulo 4, versículo 22. Mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina, representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirmou Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 8,36. Nós vemos que na escolha da monarquia, que é a escolha de onde um rei lidera, Israel deixou o seu chamado sacerdotal e profético para a monarquia. Em outras palavras, Israel deixou o chamado de Deus e quis ser igual a todas as nações, ou seja, ter um governo humano e não direcionado por Deus. É claro que hoje, pelo menos hoje, nós podemos entender que todo governo é humano, mas um humano que tem uma orientação de Deus, o que parece que Israel não estava muito interessado nesse negócio. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A arca da aliança não estava mais com o povo, havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituir o pai no ministério. Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 7, Tito capítulo 1, versículo do 5 ao 9. O dono da obra é o Senhor. Nós vemos hoje, é o que eu chamo de passar o bastão. Um pastor tem um filho e esse filho certamente, quando estiver na idade adulta, herdará a igreja. Bem, é possível que o filho do pastor também tenha chamado para ser pastor. Há dois tipos de pastores, o pastor chamado e o chamado de pastor. E nesse caso, muitas das vezes, quando um pastor, muitas das vezes sério, passa o ministério para o filho dele que não tem chamada de Deus, pode até ser um homem de Deus, mas não tem chamada. Nem todo homem de Deus tem chamada para ser pastor. Não é porque ele é carismático, ele é simpático, ou porque ele canta bem, ele prega bem, ele ensina perfeitamente. Isso não quer dizer que ele tenha o chamado de pastor. Então, nesse quesito, muitas igrejas hoje acabam errando em colocar um filho de pastor como pastor só porque é filho de pastor.
e a igreja sofre as consequências. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente, ou seja, ele conhece toda a ciência. Ele sabia que esse momento chegaria, Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Mateus capítulo 9, versículo 38 e Lucas 10, versículo 2. Então nós precisamos atentar para o chamado de Deus, para quem Deus irá escolher, porque muitas das vezes o homem escolhe pela aparência, mas Deus vê o coração. Síntese do tópico 1. O sentimento de orgulho nacional, o fracasso dos filhos de Samuel e a rejeição do plano de Deus contribuíram para o estabelecimento da monarquia. A escolha de Saul como rei. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi, e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não caiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então nós vemos que, apesar de Saul ter sido ungido por Deus, ele acabou sendo indiferente. Saul não levou a sério o chamado, nesse caso não de pastor, mas chamado de rei. E muitas das vezes as pessoas hoje parece que não dão valor ao chamado. E nós precisamos valorizar aquilo a qual Deus nos chamou, independente para qual obra for. A unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel o beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 14. Hoje não necessitamos do azeite para a separação de obreiros, para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Bom, para ser separados por Deus, nós precisamos ter unção. E unção é assim: uns são e outros não são. Antes tinha essa cerimônia, né, de derramar o azeite. Hoje não é mais necessário, apesar que hoje vemos pessoas fazendo tal coisa. Dá nem para comentar isso. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais de que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. 1. Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. 2. Ele encontra 3 homens no Monte Tabor. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. 3. A capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sobre o Espírito de Deus e assim salvaria Israel de seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. João 5,17. Sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Mateus capítulo 4, versículo 4. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo o exercício ministerial. Se você teve um chamado de Deus para o ministério, você precisa levar esse negócio muito a sério. E mais do que isso, você precisa estar muito centrado na vontade de Deus, esperar somente em Deus, porque Ele é o dono da palavra e Ele certamente te dará a palavra, mas você precisa buscar a Deus, porque o ministério não é fácil.
Síntese do tópico 2. Saul foi ungido rei por Samuel pela vontade soberana de Deus. O rei que o povo escolheu. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor, assim brevemente Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente era um homem notável, 1 Samuel 9:2. O povo não via nada além da aparência humana, mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo o rei ideal do povo, mesmo não sendo o rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. O homem parece que de fato julga pela aparência. Me lembro que há uns anos atrás, numa eleição que precisavam escolher o presidente do Brasil, escolheram um determinado presidente por sua aparência. As pessoas diziam, principalmente a parte feminina, dizia que ele era um homem muito bonito, era um homem atlético, e ele acabou que ele afundou o país, foi eleito e acabou afundando o país. Tanto naquela época de Israel quanto hoje, continuamos sempre agindo pela aparência. Muitas das vezes nós, até mesmo no templo, quando há alguém de fora que vem visitar a congregação, nós sempre olhamos para a aparência. Se é uma pessoa bem vestida, nós recebemos bem, ou se chega com um bom carro, nós recebemos bem. Mas quando é uma pessoa mais humilde, parece que nós fazemos acepção de pessoas. E isso é antibíblico. A Bíblia fala, Atos 10:34, que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 5:11 também fala. Então nós vemos que muitas das vezes nós julgamos pela aparência. E nós não devemos julgar pela aparência. Por isso que quando você vai tomar uma decisão séria, principalmente naquelas coisas que tangem a palavra do Senhor, que tangem a obra de Deus, você precisa orar, buscar a Deus para que Deus venha te revelar o que fazer, para que você não venha também ser traído pela aparência. Os direitos do novo rei. O profeta Samuel esclareceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho, no campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 10 ao 17. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, há a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Romanos capítulo 3, versículo do 1 ao 7 e 1 Pedro 2, versículos do 13 ao 17. Bem, como a gente fala sobre as exigências, falar até um pouco de lei, nós precisamos estar debaixo da lei, né? A lei humana, né? A lei do homem. Nós precisamos estar sério também diante da lei. Entretanto, quando a lei do homem entra em desacordo com a palavra, vale a palavra. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel. Deus deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representá-lo. Em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele, muitas vezes. Agora não seria diferente, o Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Ele já prepara um rei segundo o coração dele. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história.
Síntese do tópico 3. A escolha do rei Saul foi pautada pela aparência. Ele tinha privilégios e estabeleceu um novo sistema político em Israel. Conclusão. Ou melhor, subsídio bíblico teológico. Todos os anciãos de Israel vieram até Samuel para demonstrar uma ampla insatisfação com a situação. A sua exigência, quase que não está saindo, hoje eu estou, né? De um rei se baseava em duas razões. Já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Além do desejo de que o rei pudesse ser o seu juiz ou líder, e de que eles pudessem ser como todas as nações. Este desejo de adequar-se aos outros, rebelando-se contra as características divinas, foi uma fonte de problemas para o povo de Deus em todas as épocas. O descontentamento de Samuel não ocorreu porque o povo julgou que ele estava velho e que os seus filhos não eram dignos de sucedê-lo, mas porque pediram um rei, fato no qual ele via claramente implicações profundas com envolvimentos morais e espirituais. Os seus receios se confirmaram quando o Senhor lhe disse: o povo não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. A nação já tinha uma triste história de rebelião e idolatria, e estava agora apenas fazendo a Samuel o que já havia feito ao Senhor. Esperava-se que o profeta concordasse com o pedido, mas ele protestou e claramente informou os líderes do resultado da sua escolha. Em outras palavras, Israel estava tão em pecado que já não queria mais ser direcionado por Deus. Por isso, queria um rei para que o rei comandasse a nação. E certamente esse rei iria de qualquer forma, porque uma vez que não teria mais os profetas, os conselheiros, a coisa ia desandar mesmo. E acabou que desandou mesmo o negócio. Conclusão. Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos, nem propósito, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhados com as de Deus. Questionário. Pergunta: onde teve origem o desvio de Israel? Resposta: o desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Pergunta: qual era o contexto dos israelitas quando pediram um novo rei? Resposta: este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus. Os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Pergunta: qual o propósito do autor sagrado ao enfatizar o rei Davi e não o rei Saul? Resposta: o propósito do autor sagrado é contrastá-lo às atitudes do rei Davi, que mostram um comportamento completamente diferente do de Saul. Cite os 3 sinais que confirmaram o reinado de Saul. Resposta: 3 são os sinais que o texto menciona para a confirmação: a unção de Saul como rei de Israel. Saul encontraria as jumentas perdidas de seu pai. 2. Ele encontraria 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. 3. A capacidade de profetizar pelo Espírito Santo. Cite ao menos 3 privilégios do rei de Israel. Resposta: todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-los na guerra, no trabalho forçado na terra, no trabalho na cozinha real, na apropriação de terras para que fossem dadas aos ministros do rei. Nós vemos nessa lição, uma das coisas que eu particularmente quero destacar é o seguinte: quando diz que Samuel estava velho. Não vou atentar pela questão dos filhos, pela desobediência dos filhos, mas eu quero dar uma palavra sobre essa questão do estar velho. Muitas vezes nós menosprezamos as pessoas idosas, e justamente hoje é o dia do idoso, porque achamos que os tempos são novos, são tempos diferentes,
e os conselhos dos velhos não estão valendo de mais nada, que nós não precisamos do conhecimento dos velhos, dos mais idosos, porque estão velhos, estão arcaicos e afins. E na verdade, nós perdemos muito tempo por não ouvir pessoas que estão servindo a Deus há mais tempo do que nós, estão no ministério há mais tempo do que nós. Muitos pastores novos estão se perdendo por não ouvir as pessoas mais velhas, em especial os pastores. Não querem mais ouvir os conselhos dos pastores mais antigos, mais idôneos, e menosprezam esse conhecimento. E nós vemos aqui em Israel que também não foi diferente, menosprezaram toda a história de Samuel diante de Deus. Justamente Samuel, que foi orado para que o tivesse, que foi entregue a Deus ainda criança, cresceu, virou juiz, sacerdote, tem todo um trabalho por trás, todo um ministério por trás de Samuel, e mesmo assim as pessoas o julgaram velho. Quantas das vezes nós julgamos as pessoas mais velhas sem importância? Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não devemos agir desta forma. O conselho de uma pessoa mais velha é sempre muito bem aproveitado, é de muita valia e de muito proveito. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você continue ouvindo sim as pessoas mais velhas, porque certamente você será abençoado ou abençoada na sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua noiva, e eu desejo que você tenha uma boa aula. Tchau!